meus amados. Bom dia, com muita alegria todos aqui, amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Nós vamos deixar para fazer as nossas orações pelos nossos pedidos no final, amém? Então, por isso que nós não fizemos agora. Muito bem, meus queridos. Hoje, enquanto cantava o primeiro cântico, eu declarava, eu viverei e não morrerei. Eu não vou morrer aqui, porque é uma grande responsabilidade estar aqui nesse lugar, acredite em mim. Mas eu tenho segurança, porque eu tenho convicção do que o Senhor quer falar. De sexta para sábado, eu acordei com o tema dessa mensagem. Então, eu tenho convicção que o Senhor quer falar a corações aqui nessa manhã. Então, abra muito o seu coração para receber de Deus. Esquece quem está aqui e foca no Senhor. Amém, meus amados? No Salmo 13, nós vemos uma oração que é muito repetida por nós. Até quando, Senhor? Quantos aqui já fizeram? No meio da tempestade, da tribulação, até quando, Senhor, vai continuar esse problema, essa situação na minha vida? Até quando os meus adversários vão prevalecer contra mim? Até quando essa situação vai perdurar? Até quando? E muitas vezes nós ficamos questionando a Deus. Até quando, Deus? Até quando, Deus? Mas o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã é até quando? Ele quer te perguntar, até quando? Muitas vezes nós perguntamos a Ele, na maioria das vezes, mas o Senhor quer que você saiba que Ele também tem algumas perguntas para te fazer. O até quando de Deus. 4 até quando de Deus. Nós vamos falar aqui nessa manhã. O primeiro deles está em Provérbios, capítulo 6, do versículo 9 até o 11, na versão NVI. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Deus te pergunta, muitas vezes nós estamos requerendo de Deus, até quando a minha vida financeira não vai para frente? Deus te pergunta, te devolve a pergunta, até quando você vai ficar deitado? Até quando você não vai se aperfeiçoar? Até quando você não vai se submeter, de repente, a um trabalho que vai cair um pouquinho a sua carteira por um breve tempo? E você vai ficar escolhendo e escolhendo. Até quando? Até quando você só vai ficar na fila de oração e não vai fazer a sua própria oração diante de Deus? Até quando você vai pedir para que a tua família jejue pelo seu problema e você não vai fazer nada em relação a ele? Até quando você vai ficar sendo enganado por mentiras da internet e você não vai conhecer o que está escrito na palavra de Deus? Muitas vezes somos como marionetes nas mãos de pregadores. Por quê? Porque não conhecemos as Escrituras. Porque temos preguiça, queridos. Temos preguiça de ler. Temos preguiça de ter uma vida disciplinada. Até quando? Até quando eu vou ficar com problemas de saúde, mas eu não vou me mexer para cuidar da minha saúde? Eu não vou melhorar minha alimentação. Eu não vou. Tem gente que é intolerante a tantas coisas, mas continua ali, batalhando. Não, mas pela fé, eu estou comendo aqui né? Pela fé, eu vou comer esse bolo aqui cheio de glúten, de lactose, e nem o mal me sobrevirá. Porque Deus falou que lá
que eu ia beber veneno e nada ia me acontecer. Então, o que é a lactose perto do veneno? O que é o glúten perto do veneno, não é verdade? Ok de você rejeitar, eu não sou contra nós nos levantarmos em oração a favor dessas enfermidades, porque nós não devemos aceitá-las. Não é sobre isso que eu estou falando, nós não devemos aceitá-las. Está escrito em Isaías 53, 4, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso já aconteceu lá atrás, na cruz do Calvário. Então é muito certo nós nos levantarmos contra as enfermidades, mas até que ela tenha saído do seu corpo, então se cuida, meu irmão. Vai para uma academia, se mexe. Vai fazer uma caminhada, mas não, nós estamos com preguiça. Ai, segunda-feira eu começo. Segunda-feira está chegando, ai, porque está tanto calor, gente. No inverno, gente. No inverno eu entro na academia, eu começo a caminhar. Não é assim, meus amados? E nós vamos deixando para depois. E vamos deixando para depois. Deus está te perguntando até quando? Você vai estar se queixando de situações que estão na tua mão fazer. Buscar Deus, ter relacionamento com Deus, trabalhar, se aperfeiçoar, estudar, se tornar um melhor. Eu sempre falo uma coisa e repito nessa manhã. Não falta trabalho, falta bons profissionais. Profissionais qualificados, que se destacam naquilo que fazem, que são os melhores, mas nós não nos melhoramos, não nos aperfeiçoamos porque temos preguiça. Até quando você vai ficar deitado? Deus te pergunta nessa manhã. Talvez você tenha feito uma oração recentemente. Deus, até quando a minha vida financeira não vai mudar? Até quando? Deus está te devolvendo a pergunta com até quando? Até quando você não vai fazer nada? De repente, mulher, você está num tempo da sua vida que você precisa sair de casa para trabalhar. A situação está difícil. Eu sou defensora de mulher dentro de casa. Cuidando dos seus filhos, sendo uma boa dona de casa, eu sou defensora disso. Mas existem situações e situações. Há tempo para tudo debaixo do céu. Tem tempo que a mulher precisa sim sair para a peleja. Precisa trabalhar, precisa ajudar lá, porque a coisa está difícil. Tem tempo que é mais do que orar para que o teu marido seja próspero. É sair para fazer algo mais. Amém? Tem tempo para tudo. Até quando ficarás deitado? Eu não sei qual a área que o Senhor quer tocar na tua vida, mas eu sei que Ele te pergunta. Eu sei que tem algo que você tem que fazer, ao invés de ficar perguntando para Deus o até quando. Segundo até quando de Deus, Êxodo, capítulo 16, versículo 28. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Se você olhar para o contexto, que eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas eu peço que você faça isso na sua casa, você vai ver que o Senhor ele tinha acabado de dar para o povo de Israel o maná e as codornizes. O povo tinha murmurado para variar, né, gente? E aí Deus falou, não, de manhã eu vou derramar o maná, de tardezinha as codornizes. Deus é espetacular. Aliás, eu faço questão de abrir Êxodo 16, só para falar sobre uma aspas, que é importante a gente comentar aqui. 16, porém, medindo com versículo 18. 16, 18. Olha que importante isso aqui. Porém, medindo-o com Gomer, não sobejava ao que colhera muito. Desculpa, vamos na NVI.
Quando mediram com o jarro que tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Deus orientava o povo, né? Deus orientava o povo, estava orientando aqui, como que era para fazer quando o maná do céu caísse. Então, era para colher à medida que fosse suficiente para cada israelita. Era individual a medida. Cada um ia colher segundo o que fosse necessário. Daqui fica uma dica para nós, que não é mensagem, mas eu preciso aproveitar essa deixa. Meus queridos, nós precisamos, Deus aqui estava educando o povo, o seu povo, porque o bom pai educa o seu filho. Deus odeia o desperdício. E muitas vezes nós vemos desperdício dentro de casa, em outros lugares, quando o povo de Deus não sabe se comportar e pega além do que vai comer. Sobeja. Não pega uma medida suficiente, aí deixa no prato. Só uma dica, meus amados, Deus está vendo para a medida. Então, a partir de agora, se esse é o seu problema, não tem consciência de quanto come e acaba deixando e jogando fora, Deus não se alegra com esse tipo de coisa. Mães, ensine os seus filhos a respeito desse assunto. Ensine e não deixe jogar comida fora. Amém? Amém? Mas aqui, voltando para a palavra, Deus, Ele tinha dado orientações ao povo. Olha, meus queridos filhos, vocês vão colher todos os dias o maná, o pão fresquinho que vai cair do céu. Fresquinho, fresquinho. A padaria do céu vai abrir todo dia de manhã, bem cedinho. Vai cair pão de mel para vocês. Olha, porque o sabor era de mel, diz a palavra, né? O primeiro pão de mel da Bíblia foi o Deus que fez, Deus que mandou. E ele derretia, ele era leve, gente. Eu acho que ele não engordava o povo. Graças a Deus, né? Não engordava, o povo era fininho. Mas Deus falou assim para o povo: olha, vocês vão colher até o 6º dia. No 6º dia, vocês vão colher a medida suficiente para o dia, até o 6º dia. No 6º dia, vocês vão colher a medida dobrada, porque é para sobrar para o dia 7º, que era o dia de descanso ordenado por Deus naquela época. Certo, queridos? Mas o povo, meus amados, não deu ouvidos ao Senhor. Primeiro, eles colheram além, porque se você olhar, né, lá no texto, você vai ver que o primeiro erro deles, depois da orientação divina, foi que eles não se conformaram de colher só a medida suficiente para o dia. Alguns espertinhos colheram mais, porque acho que pensaram assim: ai, mas vai que acaba, vai que amanhã a padaria não abra. Vai que amanhã a padaria não abra, né? Sabe o que aconteceu com o pão com o maná que sobrou? Estragou, o bicho veio, gente. Então foi o primeiro aborrecimento que eles deram a Deus. Depois, um pouquinho antes dessa exclamação de Deus aqui, o que aconteceu? Deus falou: no 7º dia, vocês não vão sair para colher, porque 7º dia é dia de descanso. Era o que Deus tinha ordenado. Vocês vão colher medida dupla no dia 6º. O que aconteceu com alguns? No dia 7º, eles saíram com a cabeça para fora da tenda, assim: opa, não tem ninguém olhando, vamos lá, vamos ver se Deus não mandou pão. Eles foram, Deus falou: não vai, eles foram. E nós fazemos isso todo dia. Deus fala: não faça, e nós fazemos. Deus fala: não toque, e nós tocamos. Deus fala: não olhe para isso, e nós olhamos. Nós nos expomos ao pecado. Até quando, pergunta Deus? Até quando
vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções. Aqui era uma instrução por algo tão simples, meus amados. Era uma situação tão pequena. Uma coisa assim, colhe uma medida, colhia duas, né? Não colhe nesse dia. Gente, nas mínimas coisas, nós desobedecemos ao Senhor. E Deus está do céu clamando nessa manhã: até quando, povo meu? Eu estou à porta, eu estou batendo, eu estou voltando. E a minha igreja continua desobedecendo, vez após vez, fazendo do seu jeito. Porque, na verdade, aqui, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós queremos dizer que nós sabemos fazer melhor do que aquilo que Ele ordenou. Não, Deus, o Senhor falou para não ir, mas eu vou mesmo assim, né? Porque vai que dá certo. Deus falou, nós obedecemos, assim tem que ser, meus queridos. Eu não sei qual área da sua vida que tem sido uma constante. Deus está perguntando para você, até quando você vai ficar desobedecendo? Até quando você está sendo orientado e você faz tudo errado? Está lá na célula, está ouvindo a palavra de Deus. Sai da célula, faz tudo errado o que ouviu ali. Está na igreja, está ouvindo a palavra de Deus. Sai da igreja, faz tudo errado. Às vezes no caminho de casa já está fazendo tudo errado. Oh, meus queridos, Deus está cansado desse nosso comportamento. Até quando? Você vai continuar fazendo do seu jeito? Até quando? Deus está falando, ora, jejua, paga o preço. E você está lá lutando com o teu braço. Não, essa situação é no sangue mesmo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem é contra a carne. É contra os principados, é contra as potestades, é contra os dominadores desse mundo tenebroso. E muitas vezes nós temos pelejas e nós queremos vencê-las com a nossa força. Nós queremos vencer dentro de casa com a nossa voz. Nós queremos vencer algumas coisas com a nossa sabedoria humana. E desprezamos aquilo que Deus orientou. Até quando? Pergunta a Deus para mim, em primeiro lugar, e para você nessa manhã. Até quando nós vamos fazer do nosso jeito? O jeito de Deus é melhor. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Nem tudo acontece da noite para o dia. Existe uma semeadura que nós fazemos e toda semeadura tem colheita, meus queridos. Isso é lei da natureza. É um princípio divino. Nós colhemos o que semeamos. Então, muitas vezes viemos aqui para a igreja com a nossa vida de cabeça para baixo. E nós queremos que aconteça como o Aladim, né? Aquele desenho do Aladim que a gente vai diante do Aladim e ele fala, peça, 3 desejos eu vou realizar para você. E imediatamente ele faz assim com a, né? Como é que fala? A lâmpada. Tem muita gente fazendo Deus de Aladim. E fica lá, Deus, eu quero que a coisa resolva agora. Espera manifestar. Você já... Não acontece. Aí as pessoas ficam frustradas. Eu não vou mais na igreja não, porque olha, eu vou falar para vocês, viu? Não dá nada certo. Como se vir na igreja fosse somente um lugar para a gente resolver os nossos problemas enquanto estamos aqui e depois, né? Não, meus queridos, nós estamos aqui porque nós cremos no que está escrito nesse livro poderoso aqui, que está dizendo que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é o céu. Nosso olho tem que estar no céu e depois daqui, do breve tempo que nós passaremos aqui, nós vamos ter uma eternidade pela frente. Então, dependendo da tua decisão,
decisão hoje vai refletir no teu futuro. Então eu digo para vocês, vale a pena pagar o preço, vale a pena esperar aquela colheita ruim passar, porque aí você vai estar, enquanto está colhendo ruim, você está semeando coisa boa agora. Você aprendeu agora, porque quando você chegou você não sabia. Então você fez um bocado de coisa errada e vai ter que consertar. Ei, igreja, na igreja a gente não prega que você vem para cá e aquilo que passou na sua vida você não vai ter que consertar. Tem que consertar. Tem que consertar tudo. Nós temos que arrumar as coisas diante de Deus. Nós temos que arrumar a nossa vida diante de Deus. Porque aí vem a bênção sobre nós. Não tem como ser abençoado se nós não temermos a Deus, como nós ouvimos o Wallace aqui hoje. Nós tememos a Deus, então nós consertamos a nossa vida. E aí nós passamos por um período um pouquinho difícil. Mas a bonança vem, está chegando ali, ó. Está chegando. E daqui a pouco você vai estar colhendo as bênçãos que você plantou. A partir de agora, amém, amados? Vamos lá. O terceiro, até quando de Deus? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel 16, 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá. Fala assim, vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel estava aqui chorando, triste. A Bíblia não fala que ele estava chorando, mas um versículo antes fala que Samuel tinha dó, tinha pena de Saul. Tinha pena. E Deus está falando, por quê? Até quando você vai ficar tendo pena? Até quando você vai ficar nessa situação? Viu? Eu já estou levantando outro rei, uma nova estação aí, ó. Meu reino não para. Esse foi rejeitado, eu estou levantando outro. A fila já andou. Muitas vezes, nós ficamos ainda numa estação da nossa vida, numa situação, pelejando com aquilo, falando para Deus, até quando, Deus? Até quando, Deus? E Deus está falando, até quando mesmo, pelo amor de Deus? Não aguento mais. Deus, daí, em certos momentos, Ele olha para nós lá do céu e fala, não aguento mais isso. Está na tua mão, sai daí, anda, minha filha. Faz alguma coisa, eu não quero mais você nisso. Eu não sei qual que é a situação da sua vida, que já deu. Já chegou no fim. Samuel tinha uma história com Saul. Ele estava há anos no trono, foi o primeiro rei. Tinha uma história. Porque nós temos muitos argumentos, não é? Mas eu tenho uma história. Meu coração está partido. Ele foi o primeiro rei. Eu acompanhei os primeiros passos dele, meu discípulo. Né, gente? Saul era discípulo de Samuel. Estava ali, guardando. Gerou uma amizade entre eles. De tempo em tempo eles estavam ali, juntos. E quando Saul estava acertando, estava indo, pelejando, vencendo as vitórias, Samuel estava todo feliz, que nem um pai que fica aplaudindo pelas conquistas do seu filho. Só que Saul fez besteira. Não foi só uma vez. Saul, infelizmente, pisou na bola. E Deus não para nada por causa de alguém que não quer saber. Deus não para, Deus segue adiante. Ele vira a página, faz assim, ó. E nós, muitas vezes, não viramos. Ficamos ali, chorando, com dó, com pena, não querendo fazer. É muito amplo isso. Então, eu não sei qual é a situação que vai se aplicar na sua vida. Mas cuidado, para que a sua oração do até quando não possa estar recebendo a resposta de Deus, até quando?
Chegou. Você está sofrendo porque você quer. Eu estou com você para sair daí. Eu estou com você para você mudar, virar a página. Eu não sei que página da sua vida precisa ser virada. Mas eu sei que existem pessoas aqui, porque Deus não teria dado essa palavra se não tivesse. Tem pessoas aqui que precisam tomar decisões e estão clamando ainda diante de Deus. Deus não vai fazer nada, porque é coisa que você vai ter que fazer. Deus somente está falando, até quando? Eu já fui na tua frente, eu já resolvi esse problema. Eu já dei uma outra solução para isso aí. Davi está chegando para ocupar o lugar de Saul. Para de chorar. Para de chorar. É como se Deus falasse assim, parou. Às vezes a gente olha Deus, né? Deus é muito bom. Eu amo Deus. Ele é bom, mas Ele também corrige. Tem hora que Ele olha para a gente e fala assim, parou de chorar. Que história é essa de ficar chorando? A gente tem uma mania de toda hora estar chorando diante de Deus. Gente, tem coisa que não é para ficar chorando. Não é. A própria Bíblia diz sobre o choro que conduz para algo que é produtivo e o choro que não serve para nada. Procura na tua Bíblia que está lá. Tem choro que não serve para nada. E muitas vezes nós estamos ali chorando e Deus está contemplando aquele choro e falando, já foi, minha filha, anda. E o último, até quando? Amém, queridos? Está muito dura essa palavra? Prometo para vocês que antes de subir aqui, pelo amor de Deus, o que mais eu faço é pedir para o Senhor revelar. Então, olha só, o último, até quando, de Deus. Mateus 17, 17. Mateus, aliás, uma única observação que eu quero fazer em relação ao último tópico. Tem uma coisa que você nunca vai parar de fazer. Nunca. Não é sobre isso que Deus está falando, até quando, não é sobre isso. É orar pelos seus filhos. Esse não é até quando não. Vamos lá, continua. Continua orando por eles. Continua orando. Não abandone. Não abandone. Amém? Mateus 17, 17 está escrito: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Se você olhar para o contexto, você vai ver que Jesus, ele estava no Monte da Transfiguração, junto com os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Enquanto isso, ele estava lá na bênção, mostrando a glória dele para aqueles discípulos. Enquanto isso, a coisa estava ali acontecendo lá na terra. Lá, uma pessoa, um pai aflito, chegou diante dos discípulos de Jesus com o filho endemoniado. Endemoniado. Sofrendo. E eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí, quando Jesus desce do monte e se aproxima e chega junto ali da multidão, esse pai vai até Jesus e fala: olha, Jesus, por favor. Ele implorou o favor de Deus, porque pai que é pai implora o favor de Deus a favor dos seus filhos. Pai que é pai não desiste, não abandona jamais os seus filhos. E aquele pai, conhecedor do sofrimento do seu filho, foi diante de Jesus. Jesus, meu filho está miseravelmente endemoniado, ele está sofrendo. E eu levei o meu filho até os seus discípulos. E eles não fizeram, eles não puderam curá-lo. Eles não puderam fazer nada. E Jesus então pronuncia:
Até quando? Até quando, geração incrédula? Até quando eu estarei aqui para resolver os problemas? Até quando vocês vão me fazer sofrer com isso? Jesus já estava com aqueles homens, alguns anos, já estava, chegando no final do ministério de Jesus. Ele já tinha começado a falar sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E ainda, aqui nesse momento, ele se sentiu e falou, puxa, eu estou quase indo para o Pai. E os meus discípulos não aprenderam a lição. Os discípulos, em particular, foram até Jesus e perguntaram para Jesus, Jesus, por que eles não conseguiram expulsar esse demônio? Por quê? Jesus, sabe o que Jesus respondeu? Por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles. Porque eles não assumiram a sua real condição. Porque eles não entenderam. Porque eles ainda não receberam revelação do poder que há em meu nome. Porque eles ainda não estão me representando como eu quero que estejam. Jesus ficou indignado. Jesus sofre quando nós não nos posicionamos como filhos que têm autoridade no nome dele, queridos. Jesus sofre quando ele vê que nós não temos revelação de quem somos. Em Marcos, capítulo 16, versículo 17, está escrito, estes sinais acompanharão a quem? A quem? Aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. O que aqueles discípulos precisavam para poder ter restaurado a vida daquele menino? Fé. Eles precisavam somente de fé. Somente disso. Eles tinham aprendido com Jesus, eles tinham caminhado com Jesus, mas não tinham aprendido a lição. Ainda se comportavam como aqueles que não sabiam quem eram. E eu digo para vocês, a igreja do Senhor muitas vezes caminha por essa terra sem saber quem é. Sem conhecer a sua real condição. O apóstolo Paulo fazia uma oração à igreja de Éfeso, pela igreja de Éfeso. Vamos acompanhar essa oração? Está escrito lá em Efésios capítulo 1, do 17 até o 23. Efésios capítulo 1, do 17 ao 23. Olha só. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Fala assim, espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dele. Fala, no pleno conhecimento dele. O apóstolo Paulo orava, começou a oração assim. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não é 50% de conhecimento, não é 80% de conhecimento, é 100% de conhecimento dele. Revelação. O apóstolo Paulo entendia que aquela igreja precisava ter revelação de quem Jesus era. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. A igreja foi chamada pelo Pai para fazer a diferença nessa terra, tem uma vocação, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Nós temos uma herança, igreja,
uma herança, nós somos filhos. E a incomparável grandeza. Eu oro por vocês, igreja, para que vocês tenham revelação da incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amados, aqui o apóstolo Paulo orava pela igreja de Éfeso, para que eles tivessem revelação de quem eles eram, que eles tivessem revelação do poder de Deus. Sabe, que você e eu temos o Todo-Poderoso habitando dentro de nós. Eu sempre gosto de lembrar disso. O Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. O próprio Deus habita dentro de nós. Sabe o que é ter o próprio Deus habitando dentro de nós? E muitas vezes nós andamos nessa terra como aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo, que não sabe quem é, que reclama daquilo que não ganhou de Deus, que nem vai falar direto com o pai. O filho mais velho, todo mundo aqui conhece a parábola do filho pródigo? Um filho mais novo saiu da casa do pai, pediu toda a herança, saiu, gastou tudo de qualquer jeito, tudo errado. Mas teve um belo dia que ele voltou para o colo do pai. E o pai ficou tão feliz, porque o pai, gente, ele fica muito feliz quando os seus filhos que saíram voltam. O pai está sempre esperando a volta do seu filho amado. Se esse é seu caso nessa manhã, saiba que o coração do pai se alegra pela sua vida. O pai estava feliz, por isso ele propôs uma festa. Ele matou uns animais, uns bois lá, fizeram um baita de um churrascão. Ele restituiu a autoridade para aquele filho que tinha saído de casa. Só que logo chegou o filho mais velho, que nunca tinha saído da casa do pai. Tinha ficado presenciando e observando as atitudes erradas do seu irmão mais novo. Quando ele chegou em casa, aliás, antes de chegar em casa, de longe, ele ouviu o barulho de festa. E sabe o que ele fez? Ele não correu para sua casa. Opa, porque filho que é filho, quando sabe que tem festa, volta correndo para casa para participar da festa, não é? Eu amo festa, gente. Eu sou arroz de festa, eu gosto de festa. Então quando tem festa, eu ouço o som de festa, eu gosto de estar lá na festa. E filho é desse jeito. Opa, tem festa, nossa, vai ter comida boa. Ai, que delícia, o que será que a mamãe fez? Ele chega da escola e ele ouve barulho de vozes. Aí ele já logo pensa, opa, tem visita. Se tem visita, tem almoço gostoso. Corre com tudo, feliz da vida. Mas sabe o que aquele filho fez? Quando ele ouviu o barulho de festa, ele não correu para casa. Ele correu para os empregados e perguntou para os empregados, o que está acontecendo lá? Isso revela a falta de intimidade com o pai. Os empregados falaram com ele. Pensa que ele foi
para a festa? Não, ele não foi. O pai teve que vir resgatá-lo. O pai teve que vir até ele. Filho, vamos para a festa. Você não sabe quem voltou. Imagina o sorrisão daquele pai. Você não sabe quem voltou ir para casa, filho. E aquele filho aborrecido só respondeu para ele assim: eu estou aqui te servindo. Estou aqui te servindo. Olha o entendimento que ele tinha sobre ser filho. Eu estou aqui te servindo tanto tempo. E o Senhor nunca matou, nunca me deu um boi para me celebrar com meus amigos. E agora vem esse teu filho, né, meu irmão? Teu filho. Agora chega esse teu filho que fez tudo errado. E o Senhor faz festa para ele. Eu não concordo. Tem muita gente, a gente fala tanto eu não concordo para tanta coisa. Não é verdade? O que revela esse texto? Aquele filho mais velho, ele não sabia nada o que era ser filho. Ele não se colocou como filho. Filho, gente, filho é aquele que pega as coisas do pai sem nem pedir. É assim ou não é, Carlão? Simples assim. A Raquel, quando morava em casa, ela ficava até brava quando a gente ia usar o carro num dia que ela precisava. Né, linda? Ela ficava brava. Mas mãe, você não sabe que eu tenho tal coisa, tal dia? O carro era meu. Entendeu? Mas ela ficava indignada, não é brava a palavra, indignada. Poxa vida. É porque é filha. O Tiago nem pede, só pergunta: pai, você vai sair tal dia? Não, não vou, filho. Ah, então beleza. Chega aquele horário, ele só vai lá, pega a chave do carro. Tchau, pai. Tô indo. Em nenhum momento a gente ouve: pai, por favor, empresta o carro para mim. Seus filhos fazem desse jeito? Tudo que é teu é dele. E ele sabe. Ele sabe disso. Foi exatamente isso que o pai falou para o filho mais velho. Filho, põe no versículo 31, por favor, Adelita. Lucas 15, 31. Disse o pai. E o pai fala isso para você também nessa manhã. O pai fala isso para você. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. O poder, a autoridade, os dons e talentos, tudo que eu tenho é seu. É seu. Igreja, nós precisamos ter essa revelação dentro do nosso coração, que nós não somos mais qualquer um. Nós não temos que sair choramingando pelas coisas que não recebemos. Tudo que é de Deus é nosso. Você precisa prosperar na sua vida. Tome posse disso. Vai trabalhar, sai da cama. Para de preguiça, vai se aperfeiçoar. Mas também, Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra diz: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tu és Jeová Jirê, o meu provedor, o meu Deus. O Senhor vai na minha frente. O Senhor vai me abençoar. Amados, nós precisamos tomar posse. Nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso por direito. Até quando Deus está falando? Os meus filhos não vão saber quem são. Até quando vão ser incrédulos? Eu estou dizendo na minha palavra e eles não entendem nada. Ficam choramingando. Filho de Deus não fica choramingando, irmão. Filho de Deus toma posse daquilo que é seu por direito. Seu filho ainda está no mundo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
eu e a minha casa. Satanás, você não tem poder, eu te declaro, a cegueira espiritual vai cair por terra na vida dele, na vida dela. Você tem autoridade no nome de Jesus. Agora, você só pode ter autoridade se você tiver na tua vida a manifestação de santidade. Se você não tiver uma vida no altar de Deus, Satanás sabe e rouba a tua autoridade. Rouba a tua autoridade. Você só consegue autoridade no nome de Jesus se você tem procurado andar conforme o que está escrito. Então, se você é essa pessoa que tem feito isso, tem procurado acertar a sua vida, tem uma coisa ou outra que ainda precisa resolver, mas você está diante do altar: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a enxergar o caminho que eu tenho que andar, me ajuda a ver, meu Deus, me dá revelação, o que eu preciso enxergar nessa situação que eu ainda não estou vendo, o que eu tenho que fazer? Se você é essa pessoa que tem estado no altar de Deus, Deus te dá autoridade, meu irmão. Deus te dá autoridade para tomar posse, para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida feliz, uma vida abundante. A Bíblia diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Não era para termos uma vida fracassada. Não era esse tipo de vida. Jesus não veio morrer na cruz para que a gente tivesse esse tipo de vida. Não. Mas só que nós temos que nos posicionar. Dentro de casa, mulher, esposa, marido, você tem que se posicionar. Você tem que se santificar, mas você também tem que declarar salvação naquele lugar. Sem palavra. Muitas vezes, sem palavra. Uma vida comprometida com Jesus, uma vida de santificação contínua. Aquele que se santifica, continue a se santificar, diz em Apocalipse. Continue, eu sou contigo. Amém, amados? O Senhor declarou: até quando? Até quando? Ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vocês vão me fazer sofrer por não saberem quem são? Fique de pé, por favor. Ah, queridos, eu não sei qual é a área que o Senhor te fez perguntas aqui hoje. Eu não sei se o teu caso é o caso do preguiçoso. Eu não sei se você é aquele que não se posiciona. Eu não sei se tem situações da sua vida que Deus já falou que encerrou e você está ali insistindo. Eu não sei se você é aquele que quer fazer do seu jeito, está sempre querendo fazer do seu jeito, desobedecendo aquilo que o Senhor tem falado com você. Mas nós podemos contar com a misericórdia amorosa de Deus. Esse Pai que repreende porque ama. Temos um Pai muito amoroso, meus amados. E quando Ele nos repreende, é somente porque Ele nos ama. E Ele quer olhar para a sua igreja e ver a sua manifestação aqui na terra. Jesus quer olhar para a sua igreja, ver uma igreja viva que faz a diferença onde está. Lá no seu trabalho, lá dentro da sua casa. Porque onde você chegar, o reino de Deus vai chegar junto com você. E no reino de Deus tem cura, tem libertação. No reino de Deus tem salvação, tem transformação. E você pode ser o primeiro a levar isso naquele lugar onde você tem pisado. Não se conforme com nada menos do que isso. Não se conforme com uma vida miserável. Não se conforme com uma vida de pede para as pessoas. Para de pedir para as pessoas. Peça para Deus. Desenvolva relacionamento com Ele, com seu Pai. Ele é seu Pai. Ele resolve,
forte, Ele é poderoso. Ele tem salvação e solução para o teu problema, para a tua adversidade. Ele tem saída onde você não enxerga nada. Ele é esse Deus que te trouxe aqui nessa manhã para falar para você: basta! Basta! Assuma o seu papel, faça aquilo que você tem que fazer, e você vai ser vitorioso, e o meu nome vai ser glorificado, através da minha e da sua vida, o nome dele vai ser glorificado.